E aí galera, preparados para o nosso 7º episódio do Gospel? Hoje nós vamos falar sobre as maiores curiosidades bíblicas, tá certo? Fica tranquilo que aqui você vai aprender um monte de coisa que eu tenho certeza que você nunca nem sabia. E já são informações legais para poder falar lá com a rodinha de amigos, para mostrar para os outros o que você tá aprendendo aqui dentro do EBDflix. E por favor, faça questão de chegar pro seu amiguinho e falar assim: você sabia isso a respeito da Bíblia? Ah, que pena que você não sabia. Eu sei porque eu fiz lá o Gospel, eu fiz o EBDflix. Já ajuda na propaganda aí pros amiguinhos na próxima temporada tá aqui junto com a gente, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolações, vamos de fato para as nossas curiosidades bíblicas. Primeira curiosidade bíblica: você sabia que a palavra Bíblia vem do grego biblos? Pois é, biblos significa rolos, que a gente já viu lá na primeira aula, que era uma das modalidades de guardarem o papel, um jeito de escrever antigamente, aquela coisa toda, como também pode significar livros. E uma outra curiosidade ainda sobre a palavra biblos é que é uma referência à cidade da época ali do mundo antigo que forneciam materiais de papelaria, vamos chamar assim, era a papelaria da época, entendeu? Então ficou essa referência biblos. Segunda curiosidade bíblica: o livro mais traduzido do mundo, adivinha qual é? Adivinha qual é? Começa com Bíblia e termina com Blá. Isso mesmo, a Bíblia. A Bíblia completa foi traduzida para mais de 532 idiomas. E claro que ainda tem aquelas traduções que foram feitas parcialmente em outros idiomas, que temos aí mais de 2.883 idiomas, ou seja, é idioma que não acaba mais. Quer aprender idioma novo? Whisky? Fish? Como é que é aqueles cursos lá de inglês? Não precisa, vai ler a Bíblia em outros idiomas que você já aprende sobre Deus e aprende outro idioma. Fisk, inglês e espanhol é Biblos. Próxima, terceira grande curiosidade bíblica: a Bíblia tem uma ampla variedade de autores. Tá achando que foi só uma pessoa, que foi só Deus que escreveu com a caneta dourada dele? Não foi bem isso não. Inclusive nós falamos sobre isso em uma das aulas lá atrás. A Bíblia não é uma única obra, mas sim uma coleção de várias obras de uma ampla variedade de autores. E dentro desses autores nós temos pastores, talvez não é só pastor de igreja igual o pastor Paulo não, tá? Pastor de ovelha mesmo, aquela galera que ia lá e cuidava das ovelhas. Tinha os reis, tinham fazendeiros, sacerdotes, poetas, escribas, pescadores. Tinha uma pancada de gente que fazia um monte de coisa. Quarta curiosidade bíblica: um livro com mais de 1000 capítulos. A Bíblia ela contém, olha só, mais de 788.258 palavras. Claro que isso aqui refere um pouco de versão de Bíblia, de qual idioma que é, mas é palavra pra caramba. E versículos? Você sabe quantos versículos tem na Bíblia? Tem mais de 30 mil, precisamente 31.102 versículos. E capítulos, sabe? Chuta aí. Ah, não quis nem chutar, tem mais de 1000. Tem esses precisos 1.189 capítulos. Livros você já sabe, né? Tem 66 livros. Vamos lá? Quinta curiosidade: você sabe qual que é o versículo mais curto da Bíblia? Ó, o versículo mais curto da Bíblia nas línguas originais é Jesus chorou. Só que na nossa linguagem o versículo mais curtinho que nós temos é o disse Jó, que fica lá em Jó 3, versículo 2, que possui só 7 letras. Sexta curiosidade bíblica: você sabe qual que é o capítulo mais longo que tem na Bíblia? Não sabe? Vai saber agora. Não sabia? Então agora você tá sabendo. É o capítulo que fica lá em Salmos, capítulo 119. Meu amigo, são, se eu não me engano, 170 e lá vai pedrada, versículos, é coisa pra... Se você quiser impressionar alguém, decora esse capítulo, você vai ver, vai ser inesquecível. Sétima curiosidade bíblica, porque já tá começando a faltar os dedos aqui e vão ter muito mais, você vai ver. E o menor capítulo da Bíblia, você sabe qual que é? O menor capítulo da Bíblia também tá em Salmos, ó. O maior capítulo a gente viu que é 119. O menor tá bem coladinho, é o 117, que tem apenas o quê? 2 versículos. Por falar em versículo, você sabe qual que é o maior versículo? Pois é, agora é a nossa oitava curiosidade bíblica. O maior versículo da Bíblia está no livro de Esther, fica lá em Esther 8:9. Dá uma olhadinha aí. Nona curiosidade: a Bíblia é literalmente a palavra de Deus. Foi feita uma pesquisa que quase 8 em cada 10 americanos, olha só, consideraram a Bíblia como a palavra literal de Deus ou como inspirada por Deus, ou seja, é a grande maioria. Décima curiosidade: você tem noção de qual que é a palavra mais longa da Bíblia? Se você acha que era Nabucodonosor, parabéns! Você errou.
Now know to do what we do. A palavra mais... Editor, por favor, me ajuda aqui. Essa palavra aí é maldade, gente. Jesus, Maria, José, os 3 reis magos e o jumentinho carregou Maria grávida. Olha essa palavra que me bota pra falar. Não, mas cadê o... Não, que maldade. Mas vamos lá. Olha essa palavra. Eu acho que fala assim, ó. Mahershalayasbra. Não. Mahershalayasbaz. Eu acho que eu acertei. Tá rindo de mim, é? Lê você aí também, vai, eu quero ouvir. Lê. Ah, tá vendo? É difícil, ó. Mahershalayasbaz. Enfim, ela tá lá em Isaías 8:3. Tira um print aí da tela e manda pro seu amiguinho, pede pra ela ler rápido. Depois você vai lá, acelera o áudio do WhatsApp na velocidade 2 pra você ver como é que fica engraçado. Vamos lá, curiosidade 11. O Antigo Testamento, olha só que legal. O Antigo Testamento ele demorou mais de 1000 anos para ser escrito. Sabia disso? Mas em comparação, o Novo Testamento teve um período de ano muito pequenininho. Foi só de 50 anos até mais ou menos 75 anos. Curiosidade 12. Mais de 100 milhões de cópias já foram vendidas a cada ano da Bíblia. É muita coisa. É Bíblia para mais de metro. E por falar que a Bíblia é o livro mais vendido, a Bíblia também é destaque dentro do Kindle, que é aquele ambiente da Amazon de vendas de livros. Então olha só, os 3 que são os livros com mais destaque dentro do Kindle. Em primeiro lugar nós temos a Bíblia Sagrada. Em segundo lugar nós temos aquele livro do Steve Jobs, do autor Walter Isaacson. E em número 3 nós temos o livro dos Jogos Vorazes. Mas a Bíblia tá lá com o maior destaque. Curiosidade número 14. Você sabe qual que é o país que mais produz Bíblias no mundo? Pois é, olha, é a China. Além da China ser o maior produtor de produtos têxteis e manufaturados do mundo, ela também é o país que mais produz Bíblias no mundo todo. Curiosidade número 15. Você sabia que a Bíblia é o livro que mais inspirou músicas de todos os tempos? Pois é, a Bíblia já inspirou músicas como, por exemplo, me ajuda aqui, editor, que tem uns nomes difíceis pra ler, olha lá. Nós temos músicas do U2, nós temos músicas do Aerosmith, do The Hooters, Kelly Clarkson, Metallica, Prince, Styx, Bob Dylan, Kanye, e uma pancada de música que vocês vão ler aqui. Se quiser ver com calma, dá print, dá pausa, mas a Bíblia já inspirou um monte de música por aí, pode confiar em mim. Curiosidade número 16. Na Bíblia, Jesus não tem pele clara e olhos azuis igual a gente vê nos filmes ou nas imagens por aí. Embora não haja nenhuma descrição de Jesus na Bíblia fielmente de como ele era fisicamente, apesar de achar que ele podia ser bonito igual eu, né? A imagem dele não era de pele clara, nem de cabelos claros, nem de olhos azuis, porque provavelmente essa aparência que foi dada a Jesus tem muita referência da cultura europeia, que é onde toda essa imagem de Jesus foi construída. Então, imagina-se que Jesus tivesse uma características diferentes, até porque, como nós já conversamos em outras aulas, Jesus ele nasceu naquele meio ali da Ásia onde fica o Oriente Médio. Então ele deve ter tido ali aquelas características da galera daquelas bandas de lá do mundo. Característica número 17. As histórias da Bíblia correm em 3 continentes. Você sabe quais são eles? Vamos lá então. Ásia, África e Europa. Parabéns. Característica número 18. Você sabia que o filme Matrix também é baseado na Bíblia? Pois é, cara, aquele filme que faz o... também é baseado na Bíblia. Olha só, lá dentro do filme existe uma base rebelde que é chamada Sião. Olha só, tem na Bíblia Sião. E a nave em que leva a galera lá pra base rebelde, aquela coisa toda, se chama Nabucodonosor, que é referência também a um rei bíblico, né? Que tem lá na Bíblia. E olha só, essa parte foi a mais legal de todas. Você não vai acreditar. Eu não sabia até pesquisar pra dar essa aula pra vocês. Sabe o nome do personagem Judas lá do filme, o que trai a galera e tal? O nome dele se chama Cypher. Sabe por que ele se chama Cypher? Porque é uma referência ao nome Lucifer. Que vem de Lúcifer. Exatamente, ó. Cypher, Lucifer. Faz sentido, anota aí. Curiosidade número 19. Sabia que Jesus não era filho único? Não. Jesus tinha irmãos e a Bíblia fala sobre eles. A Bíblia fala que Jesus tinha pelo menos 4 irmãos e todos eles têm menções ali na Bíblia com nomes. E a Bíblia fala que Jesus tinha pelo menos 2 irmãs. Só que elas não foram identificadas, a gente não tinha os nomes. E agora uma curiosidade dentro da curiosidade. Olha que interessante. Quando a Bíblia relata como Jesus, filho de Deus, chama Jesus de unigênito. Porque como filho de Deus, Jesus foi o único. Agora, quando Jesus é mencionado na Bíblia como filho de Maria, ou seja, como um filho humano, ele é relatado como um filho primogênito. E não é primogênito porque ele era primo de um cara que chamava gênito. Ele era primogênito porque ele veio primeiro. Curiosidade número 20. Você sabe qual foi o primeiro livro do mundo a ser impresso? Pois é,
foi a nossa incrível Bíblia. Ela foi impressa por Gutenberg e foi de fato o primeiro livro a ser impresso, inaugurou a galera. E uma curiosidade interessante sobre essa curiosidade é que Gutenberg ele não ganhou nenhum tostão sobre essa Bíblia, pelo contrário. Se a gente for olhar a história lá, ele ganhou foi um monte de perseguição, os problemas que... Mas se não fosse ele, a gente não tinha a Bíblia aqui hoje, não é verdade? Curiosidade número 21. Você sabe também qual que é o livro mais caro do mundo? Pois é a Bíblia. O livro mais caro do mundo é a tradução dos salmos bíblicos. Oh, preste atenção no meu inglês, por favor, editor, valoriza minha voz agora. The Big Psalm Book. Olha só, esse é o título do livro que foi vendido por, olha só, apenas 14 milhões de dólares. Esse é o preço do livro que foi vendido e é o primeiro livro impresso na América e foi a tentativa do puritano de fazer a tradução do livro do Antigo Testamento. Então assim, cara, foi caro pra dedéu. Curiosidade bíblica número... eu acho que eu já me perdi em contas, já foram muitas. Então finge aí que tu sabe qual é, que eu vou fingir que eu falei qual é o número, mas o importante é que a próxima curiosidade bíblica é... Você sabia que a menor Bíblia do mundo, ela cabe na ponta de uma caneta? Tu tem noção disso? É isso mesmo, os cientistas gravaram cerca de 1,2 milhões de letras do Antigo Testamento em um minúsculo disco de silicone, olha só, que eles chamam de nanobíblia. Imagina pegar uma caneta daquelas Bic e botar uma Bíblia em cima. Caramba, o trabalhão que deve dar pra poder ler essa Bíblia. Até imagino. Já que você sabe qual que é o número da próxima curiosidade e eu também, vamos seguir assim então. Próxima curiosidade bíblica. A Bíblia com mais de 40 polegadas de altura. Cara, ela deve ser... 40 polegadas é grande? Eu acho que é, porque tem aquela televisão de 40 polegadas. Vamos lá, editor, faz favor. Bota uma TV de 40 polegadas aqui do meu lado só pra eles terem noção do meu tamanho e o tamanho da TV. Pois é, imagina uma Bíblia desse tamanho, cara. Grande demais, não é verdade? Então ela pesa cerca de 1.094 libras. Editor, se vira aí, por favor, e coloca um monte de saco de arroz aqui pra mim, por favor, pra gente ter noção de quanto que pesa 1.094 libras. Tá vendo? Pesado pra dedéu. E foi construído por um cara chamado Louis Hawanai em 1930 e o livro tem 43,5 polegadas de altura e uma largura de 98 polegadas. Próxima curiosidade bíblica. A última palavra da Bíblia qual que é? Qual que é que tá escrita lá no finalzinho de Apocalipse, sabe qual que é? Amém. Próxima curiosidade bíblica. Você sabe qual que é o livro mais antigo da Bíblia? Pois é, eu tenho certeza que você respondeu que é Gênesis. Muito bom, você errou, não é Gênesis. Por mais que Gênesis tenha sido o livro que começa a Bíblia, isso não significa que ele foi o primeiro a ser escrito. Alguns estudiosos dizem que o livro de Jó foi o primeiro, foi o mais antigo a ser escrito, que foi escrito ali, acreditam-se que através de Moisés, não é verdade? E foi escrito quando ele estava ali naquela viagem de 40 anos no deserto de Midian, quando saiu do Egito, enfim, você já deve ter assistido os 10 mandamentos, você sabe como é que é. Próxima curiosidade bíblica. Sabia que tem a palavra Deus na Bíblia toda praticamente? Apesar de que Deus, o ser todo poderoso, está em todo lugar e na Bíblia do início ao fim. Mas a curiosidade é que a palavra Deus, a letra D-E-U-S, não aparecem em 2 livros. Esses livros são Esther e Cantares de Salomão. Próxima curiosidade bíblica. O último livro da Bíblia a ser escrito, ao contrário do que você imagina, não foi Apocalipse. Apocalipse pode ser o último, o que está lá no finalzinho. Mas o último a ser escrito de verdade, o que saiu no forno tem pouco tempo, foi Terceira Epístola de João. Próxima curiosidade bíblica. Tô cansando de falar a próxima curiosidade, mas tá acabando, você vai ver, tá acabando. Você sabia que lá no livro de Salmos, nós temos alguns versículos que são totalmente repetidos? Esses versículos ficam no Salmo 107. Dá uma olhadinha aí. Olha o versículo 8, o 15, o 21 e o 31. Todos eles são idênticos. Próxima, completa pra mim. Obrigado. Salmo 118 é o capítulo que está no centro exato da Bíblia. A Bíblia com mais de 594 capítulos que tem antes desse capítulo e depois mais 594 capítulos que vem depois. O versículo que se encontra no centro da Bíblia, versículo mesmo lá no meio, claro que fica dentro do Salmo 118. Fica lá no Salmo 118, versículo 8. Próxima curiosidade bíblica. Você sabia, olha que interessante, você sabia que o final do Antigo Testamento acaba com o quê? Com uma maldição.
E o final do Novo Testamento acaba com uma bênção. Você sabia disso? Você sabe qual foi essa bênção, essa maldição? Sabe não? Você conhece um livro chamado Bíblia? Pois é, vai dar uma lida lá, porque na boa, eu tô aqui pra falar curiosidade, eu não vou te dar aula sobre isso agora não. Dá uma olhadinha lá que você vai gostar. Próxima curiosidade. Eu vou te dar uma dica aqui para você impressionar qualquer pessoa. Eu vou te dar o nome de alguns livros da Bíblia que você vai ler todos eles ainda hoje à noite. Eu prometo para você, você vai ler todos eles rapidão. Sabe por quê? Porque esses livros têm apenas um capítulo, tá vendo? Então já imaginou você chegar para alguém e falar assim: ei fulano, sabia que ontem eu li 5 livros da Bíblia antes de dormir? Pois é, então esses livros anota aí que você vai ler eles hoje. Obadias, Filemon, 2 João, 3 João e Judas. Então, meu amigo, prepara para impressionar a galera amanhã à noite, viu? Próxima curiosidade está dentro da curiosidade anterior. Sabe aquela lista lá de livros que tem apenas um capítulo? Sabia qual deles ali que ainda tem o capítulo menor de todos? Pois é, 2 João é o menor livro da Bíblia porque tem apenas um capítulo e esse único capítulo só tem 13 versículos. Então é certo que esse aí você lê brincando. Ufa! E pra gente acabar, a última curiosidade de todas. Você sabe quantas letras tem na Bíblia? Claro que isso pode variar um pouquinho em relação a qual é a linguagem, qual que é a versão da Bíblia, mas só pra você ter uma noção. Cara, existem mais de 3 milhões de letras. Pra ser mais preciso, 3.566.480 letras. Não acredita em mim? Vai contar as letras então, começa lá em Gênesis. Eu te recomendaria acreditar em mim, mas se você não quer, então vai lá, conta, você vai ver que existe tipo isso aí. E aí, o que você achou das curiosidades? Legais, né? Pois é, eu te recomendo que você, se quiser, até reassista essa aula pra você pegar direitinho todas as curiosidades, anotar as mais legais pra dar aquela impressionada. E ó, lembra que nós combinamos que você vai ajudar na divulgação do EBDflix, né? Vai falar, e aí, você sabia de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá? Pois é, eu descobri lá dentro do Google Gospel. Pois é, ajuda a gente aí. Na próxima temporada, nossa, eu quero muito mais pessoas aqui, porque vocês estão vendo que a parada aqui tá muito bem feita, não é verdade? Mas ó, agora vamos para as tarefinhas que você vai ter que fazer essa semana. Nós temos aí 3 tarefinhas. Lá no nosso Telegram, vamos lá, no Telegram, a gente vai colocar para vocês a partir de agora, no final da aula, um Google Forms. Vai ser um link em que a gente vai colocar lá dentro para vocês responderem umas perguntinhas e nós sabermos ali quem é que vai acertar as mais questões, quem é que tá sabendo mais, quem é que manja mais das curiosidades que nós conversamos aqui. A outra tarefinha é, dentro do Telegram, durante a semana, em momentos surpresas, a gente vai lançar algumas enquetes lá para poder ajudar vocês a lembrarem mais ainda dessas curiosidades da Bíblia, beleza? E por fim, a gente preparou as nossas curiosidades. Agora eu quero saber quais são as suas curiosidades que você vai encontrar e pode procurar no Google, tá bom? Não tem problema. Eu preciso que você encontre a curiosidade mais cabulosa, aquela que ninguém sabe, só você sabe. E a gente vai fazer ainda um desafio. Quando você encontrar aquela, a prometida das curiosidades, a princesa das curiosidades, você vai pegar ela, vai procurar o Pedro lá no Telegram, no particular, e falar assim: Pedro, a minha super mega blaster curiosidade é essa, manda pra ele. Que aí a gente vai coletar todas as curiosidades, que até o final da semana nós vamos soltando as curiosidades lá no grupo para que outros colegas do grupo possam responder. Aquele que conseguir lançar a curiosidade que as pessoas menos vão acertar, essa pessoa vai ganhar um prêmio. E por favor, olha, podem anotar o que eu estou falando. Procurem o Pedro, porque é o Pedro que vai dar esse prêmio para vocês. E ó, dica, se o Pedro de repente dizer: ai, meu nome não é Pedro, eu não tô sabendo de nada disso, procura o pastor Paulo que ele dá um lero-lero lá com o Pedro e resolve o problema, tá bom? Então galera, é isso, a nossa 7ª aula finaliza assim, mas calma aí, nós temos uma última curiosidade. Você sabia que foi escrito um versículo lá em João 7,53 que eu acredito que Deus deve ter pensado em mim nesse momento? Esse versículo diz o seguinte: então todos foram para sua casa. Então meu amigo, eu tô indo pra minha, até mais. Pra poder mostrar pros outros o que você tá aprendendo aqui dentro do Netflix. Netflix não. Próxima curiosidade bíblica que eu esqueci, que é a quinta, né, pastor? Agora é a quarta? Próximo, agora tá perdido. Eu me perdi! Eu também! Ô, pastor! Aqui, ó. Vamos lá, quinta curiosidade. É isso aí? É a quinta, né? Beleza. Não, capítulo. Então tá, vamos lá. O cara da pastora. Tô confiando ali no Vitor. É, décimo aí, Vitor. Ah, então teste perfeito de som, pastor. É 1, 2, 3, que de som. 1, 2, 3, que de som. Eita, Paulo.
12. Eu vou pegar uma água ali. Pô, gente, me ajuda aí, pastora. Essa é a 13. Essa é a 13? Ó, 9. Ô, Vitor, eu queria que você visse tua cara ali procurando ali com o mousezinho. Qual que é a dessa agora? 13. Você sabe qual que é o livro? Olha lá. Curiosidade número 14. Você sabe qual que é o significado do nome Adão? O nome Adão vem da palavra hebraica Adama. Ixi, como é que é? Adamá. É isso? Não sei isso aqui não. Vamos dizer que seja isso. Adamá, que significa o solo. Ou vocês querem pular essa daí? Que eu acho que essa não tem a ver com a Bíblia, tem, pastor? Vamos fazer o seguinte, vamos pular ela. Vamos pra próxima da China aí, pastor. Ô, pastor? Tá chamando o Vitor de pastor. Ô, Glória. Número 14. 14, pode deixar, pastora. E pastor também. A China... nos produtos têxteis. Oh. 6. Eita, Deuteronômio, glória a Deus. Sei, né? Contigo? Têxteis. Trava, Vitor. Você tá rindo de mim aí também. Curiosidade número 15. 14. Curiosidade... Curiosidade número 16. Confere. Curiosidade número 20. Você sabia que a Bíblia, ela foi escrita, a primeira... Não. Ficou umbigo o final. Eu falei umbigo? Umbigo. Então Fica a história da maldição, não precisa. Não, tá bom. Sei lá, vai que o cara deixa de assistir o resto porque ficou chateado. Então já imaginou se chegar pra alguém e falar assim: sabia que ontem à noite eu li 5 capítulos da Bíblia antes? Não. 5 livros. Passou não, né, pastor? Mandaram eu gravar de novo. Ô, João, por que tu não escreveu uma que valia por 3 logo?